Infelizmente, a gente acabou de ver o Pantoja perder o cinturão, uma luta meio inusitada, né? Ninguém imaginava que seria assim. Inclusive, muita gente comentando que deveria ter sido no contest. Essa não é uma vitória real, porém não é assim que funciona, né? A gente sabe como funciona no UFC, já vimos isso acontecer outras vezes, né? Teve o próprio Aspinall contra o Curtis Blades na primeira luta, onde no comecinho ali, menos de um minuto, o Aspinall machucou o joelho, né? E a vitória foi dada pro Curtis Blades, tanto que teve a revanche depois. Teve o Matheus Gamrot contra o Rafael Fiziev. O Fiziev machucou o joelho, levou a derrota ali. A gente teve o Blachowicz contra o Hakik também. O Hakik machucou o joelho e a vitória foi dada para o Blachowicz. Então é algo de praxe, né? O Pantoja se machucou, não poderia continuar a luta. A vitória deveria sim ser dada para o Joshua Van. Inclusive eu vi o Dominic Cruz dizendo que deveriam colocar o braço dele no lugar e ele continuar lutando ali. Só que o próprio Pantoja pede para a luta ser interrompida, né, quando ele cai no chão. Então a interrupção do árbitro foi muito boa. Uma coisa que eu achei estranho foi a comemoração do Van, né? Beleza, ganhou o cinturão, quer celebrar um pouco, mas o cara tá batendo no peito e comemorando, como se ele tivesse tirado o Pantoja pra nada, que não foi o que aconteceu, né? E se você analisar essas outras lutas que eu falei, por exemplo, o Curtis Blades contra o Tom Aspinall, você não vai ver o Blades batendo no peito, celebrando. Fica até uma situação meio chata, né? Porque imagina, você treinar pra caramba, tá com uma confiança ao extremo, chega lá, por mais que você vença, você não conseguiu lutar, não conseguiu se provar, né? Tudo que você treinou. Então fica, querendo ou não, uma situação meio desconfortável, meio estranha ali, tipo um gostinho de quero mais. Só que pela reação do Joshua Van, não, né? Pra ele, tipo, eu ganhei, eu tirei o Pantoja pra nada, mesmo tendo tido menos de um minuto de luta ali e não ter rolado quase nada. Inclusive, o Pantoja estava bem na luta, estava se mostrando rápido ali, tomando a iniciativa, porque a preocupação era a velocidade do Van. Eu já tinha falado aqui, eu achava que o Pantoja iria finalizar com uma extrema facilidade, mas o Pantoja foi ali para lutar em pé e estava, como eu falei, equiparando a velocidade. E uma coisa interessante é que pela imagem parecia que tinha sido o cotovelo, né, uma fratura ali, mas pelo jeito disseram que não, que foi o ombro que saiu do lugar, parece que o ombro tá bem, ele vai fazer exame para confirmar essa semana, eu acho que lá por terça, quarta-feira, a gente deve ter uma resposta já. Só que o interessante foi as declarações do Dana logo depois, dizendo que ele não vai voltar tão rápido, vai só ano que vem, não sei, e que a categoria tem que andar, né? Cravando uma possível disputa de título entre o Van e o Taira que bateu o Moreno, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o público japonês, não é segredo para ninguém que o UFC tenta penetrar esses outros públicos, né? Fez muito isso na Inglaterra com o Michael Bisping e tudo mais, e agora tem a nova chance, né, de fazer o que eles vêm querendo fazer desde o Pride, que é penetrar o público japonês, colocando o Taira numa disputa de título com o Van e possivelmente transformando o Taira em campeão. O Dana pode estar pensando, mas beleza, vou casar o Van com o Taira para trazer um público para a arena, né, do UFC no Japão, e se o Taira se tornar campeão, a gente pode sugar um pouco mais casando o Pantoja contra o Taira. Mas essa não foi a única declaração estranha do Dana esse final de semana. Ele falou sobre o Arman Tsarukyan, que claramente merece disputar o cinturão, mas ele disse que não tá nem aí pro ranking. Não tô nem aí pro ranking, eu vou fazer o que eu quero. E acabou casando Justin Gage contra o Paddy Pimblett, uma luta absurda dos dois lados. Nem o Pimblett nem o Gage mereceriam estar lutando pelo cinturão. O Pimblett só bateu o velho. O Gage tá com uma vitória, né? Uma sequência de uma vitória contra o Fiziev, depois de 2 anos parado, vindo de derrota, uma vitória por pontos, foi chamado em cima da hora, então é uma luta absurda, assim. Isso só mostra que o UFC tá virando cada vez mais um esporte de entretenimento e que ranking não quer dizer nada. A gente viu, né, pouco tempo atrás, John Jones negando lutar com o Tom Aspinall, um campeão jovem, um prospecto, para tirar o Miocic da aposentadoria, vindo de uma derrota por nocaute contra o Ngannou. Eu quero lutar com ele. Então é uma palhaçada, acho que isso atrapalha um pouco o esporte. O correto seria o Dana falar, beleza, vamos esperar para ver qual é a gravidade da lesão do Pantoja e depois a gente vai decidir. Mas pela declaração dele já tá com a mente pronta, não importa, né? O Pantoja vai precisar de um tempo off ali e nesse meio tempo eu vou casar o Joshua Van contra o Taira. É complicado que a gente não viu muito da luta, né? Não deu para ver, porque o Van ele é bom, é rápido, só que ele é muito jovem, não tem tanta experiência ainda. Então tem que analisar um pouco mais para falar como é que eu acho que essa luta contra o Taira vai ser. Eu acho que o Pantoja passaria o carro tanto no Van quanto no Taira, por mais que o Taira tenha vencido o Moreno ali, uma luta ok, uma luta boa. Eu acho que não tem calibre para bater de frente com o Pantoja. E
eu tô muito curioso para saber como o Pantoja vai voltar também, né? Se ele tiver que fazer algum procedimento, vamos supor que ele tem que operar e tem que ficar 1 ano e meio fora, nessa idade. Como é que ele vai voltar? Se vai ter pressão, se não vai? E seria muito interessante se ele tivesse vencido pelo fato do Merab ter perdido o cinturão. Porque se o Pantoja tivesse vencido o Van, não teria mais luta para ele. Talvez um Manel Cap, que tem uma frequência baixíssima, talvez um Mokaev, só que a gente não tem a confirmação que ele vai voltar para o UFC ainda. Então, se a gente tem o Cap fora do jogo e o Mokaev fora do jogo, cara, só restava, por mais que o Pantoja seja pequeno, ele tirou uma foto do lado da Amanda Nunes, a gente conseguiu ver que ele é bem pequeno, depois de limpar a categoria, seria interessante ou ele subir ou fazer uma luta casada entre as duas ali. Ele falou que não luta contra o Merab, né? Que o Merab é uma máquina, mas talvez contra o Petr Yan. Não sei, né? Poderia ser uma luta interessante. Mas agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Ficar ligado nesses próximos dias para saber a extensão da lesão do Pantoja e para ver se o Dana vai continuar com essa palavra dele ou não, né? Tipo, não, o Pantoja tá bem para voltar a treinar já, tá bem para voltar a lutar daqui a 3, 4, 5 meses aí. Se vão casar uma revanche com o Van e o vencedor vai enfrentar o Taira no Japão. Agora me fala aqui o que você acha, né? Que o Dana vai tacar o F aí pra tudo e vai casar o Taira com o Van, independente da situação do Pantoja, ou você acha que ele vai mudar de ideia caso o Pantoja não esteja machucado? E me fala aí se você achou que essa vitória foi legítima ou se você acha que deveria ser um no contest e numa possível luta de Joshua Van contra a Taira, pra quem que você vai torcer. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos.